Olá, bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Tá de lança e maconha segurando. Vai, novinha safada. Fala, meus Cop 30! Estamos começando com o Rolê Sério da manhã desta terça-feira, dia 18 de novembro de 2025, 11 horas e 33 minutos. Estamos ao vivo nos canais do ICL Notícias, nos canais de Eduardo Moreira. Estamos ao vivo também nas redes sociais para o Brasil e para o mundo, em qualquer momento da existência humana na Terra, no Spotify, no YouTube. Estamos também antes do ICL Bold and Child. Nem sempre um calvo. Nem todo calvo, mas sempre um calvo. É verdade. Estamos Autocrítica? ao vivo, você me respeita. Estamos ao vivo para falar sobre os principais temas desta terça-feira. E o principal tema desta terça-feira é xenofobia. Xenofobia do primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz. Xenofobia em Santa Catarina. Falaremos sobre racismo, jogo de futebol em Santa Catarina, episódio de racismo explícito. Para falar sobre tudo isso, nós vamos receber também a deputada Dandara do PT de Minas Gerais, já, Semana da Consciência Negra, mês da Consciência Negra, antevéspera de Dia da Consciência Negra. Teremos a deputada federal Dandara daqui a pouquinho para falar sobre vários temas importantes. Nós vamos falar sobre futebol, ainda falando sobre fascistas e futebol. Donald Trump causando mais ameaças à Copa do Mundo. Copa do Mundo que tem muitas seleções classificadas já. Então nós vamos falar sobre este e outros temas no programa desta terça-feira, que tem ele, que me chama de calvo, mas o cabelo nasce na metade da testa, se você observar bem. Agora tá o quê? Não dá pra ver. Olha, oportunamente veio hoje sem mostrar o cabelinho, que está lindo, inclusive, o seu cabelinho, Vitão. Muito obrigado. Muito do seu cabelo, Will. você sabe. Muito obrigado. Bom dia, Will. Bom dia, chat. Vamos lá, né? Nessa terça-feira com gostinho de quinta. Amanhã já é sexta-feira, então vamos lá. Minha indicação de hoje é um álbum, um EP, na verdade. Pouco pra entender, do Walter Egos e do J. Pego. São dois artistas muito fodas daqui de São Paulo, que eles cantam rap, grime, muitas coisas. E essa capa bonita que vocês estão vendo aqui é feita pelo Caê, da nossa equipe. Então, um beijo pro Caê, um beijo, artista Caê. incrível. E é isso, escutem, Falando tá em disponível Pará, em todas né? as plataformas. Muito bem, Caezinho, belíssima capa, escutem aí a dica do Vitão. E ele, que não é calvo, mas é baixinho, então tanto faz. Guga Noblar, bom dia Ele pra tá se você. arrumando agora, eu vou colocar aqui no ar pra vocês verem. Bota. Bota pra constranger. Microfone mutado, vamos lá. Tá tudo tranquilo. Todo Gustavo. dia é isso. Tranquilidade. Não Primeira tá vez. escuro, não, isso aqui? Primeira vez que tu faz o programa. Se ajeita. Não, dessa vez deu problema no e-mail. Eu não entendi nada, não deu problema no e-mail, deu problema no e-mail do ICL. Aí, o Vitão não tem um e-mail pelo jeito. Só tem um É que é ICL. 2025. Aí mais complicado. 2025 é um ano. Mas entramos. que a gente usa e-mail. Agora tá escuro, eu acho que é a minha tela do computador, porque aqui tá tão escuro a tela do computador, mas deve ser. Tá preta a tela quase. Vai falando aí. Tô me vendo. Guga Noblar, normalmente, o computador tem costuma dar problema numa pecinha que fica na frente dele, assim, ó. Que é o idoso confuso com tecnologia. No caso, o idoso é você. Mas, aproveitar para agradecer o nosso chat que tá aqui, o Fábio Alcântara, o Irã Braga, Teu Cu, Márcio Almeida, Clóvis Matsushita, falei certo? Espero que sim. Daniel Balaguer, Daniel Nobusada, a Mayra passou, não consegui ler, mas sintam-se representados. Vou acompanhar os comentários de vocês durante o programa. Guga Noblar, o chanceler alemão falou mal de Belém. E aí
tomou uma coça nas redes sociais. Acreditável, cara. Desde o 7-1, o Brasil não ficava tão puto com a Alemanha. Olha, como eu falei, Guga, nem todo calvo, mas sempre um calvo. Você olha no problema, há uma calvície ali. Entendeu? Em discurso no Congresso Alemão do Comércio, Friedrich Merz disse que a Alemanha é um dos países mais bonitos do mundo e destilou ódio contra o Brasil. Dale. Inacreditável. Aber wir wollen bitte auch gemeinsam Maß und Mitte halten, in dem, wie wir miteinander umgehen. Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. Wir leben in einem der freiheitlichsten Länder der Welt. Und es lohnt sich, unser Land, unsere Demokratie, unsere Wirtschaftsordnung auch zu verteidigen. Und ich habe Ihnen das im letzten Jahr von dieser Stelle aus gesagt, als ich noch nicht im Amt war. Und ich will das an dieser Stelle heute, in diesem Jahr sagen, wo ich im Amt bin. Das ist das, was mich antreibt. Das ist das, was mich bewegt. Bom. Shut the fuck up. A declaração, além de xenofóbica, é um desprezo ao Brasil, especialmente a Belém, que recebeu a cúpula do clima. O Merz é líder do Partido Conservador, teve em Belém para reunião com Lula. Enquanto isso, para amenizar o clima, falando em clima, outro integrante do governo da Alemanha, porque começou uma operação abafa. Viram que deu merda a fala xenofóbica aí do Merz? O Carsten Schneider, ministro do Meio Ambiente da Alemanha, publicou nas redes sociais que o Brasil é um país maravilhoso e disse que lamenta não poder ficar mais tempo após a COP. O prefeito de Belém, Igor Normando, respondeu o Friedrich Merz nas redes sociais. Vamos ver. Infeliz, arrogante e preconceituosa. Essa foi a fala do chanceler alemão. Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Gato, né? Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allem aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. Graças a Deus, a fala dele não representa o que a maioria da população do mundo inteiro tem achado da nossa cidade. Por onde a gente anda, muita gente encantada com Belém, com as suas belezas naturais, com a sua gastronomia e com a sua história. A Amazônia, embaixador, caso o senhor não saiba, ajudou o mundo inteiro a respirar. E agora é hora de vocês conhecerem a realidade do povo da floresta e terem empatia de ajudar o povo da floresta a se desenvolver com equilíbrio e sustentabilidade. Mas eu quero dizer que enquanto você vem com a sua arrogância, nós, paraenses, belenenses, amazônidas, nós vamos oferecer o que existe de melhor em nós, que é o nosso calor humano, o nosso acolhimento e o nosso amor. Cada um dá o que tem. A influenciadora alemã Léa Maria, é por isso que eu dou o que eu tenho, que é muito amor pro público do Rolê CL. A influenciadora Léa Maria, que é alemã, mora do Brasil, faz stand-up comedy, é produtora de conteúdo nas redes sociais, também comentou a vergonha alheia em relação ao Friedrich Merz. Eu estou entre vergonha alheia e não surpresa, porque esse chanceler, não sei se vocês estão acompanhando, mas ele já passou a linha umas semanas atrás como um comentário sobre a imigração na Alemanha. Então já tinha visto que, né? Mas às vezes também a gente não sabe, né? Às vezes a pessoa tem demência, né? E não entende que está falando publicamente no parlamento alemão e não está no bar com seus amigos de 120 anos que ainda tem parentes na Argentina. Ô Guga, tu sabe por que essa história de parente na Argentina, né? Que é a Lesta no final do grupo. Porque muitos nazistas fugiram Claro. Então, é uma pergunta que sempre fazem para pessoas argentinas com ascendência alemã. Mais ou menos em que época teus parentes vieram para cá? Final dos anos 40 ali, começo dos 50? Não, pra gente saber. Por que será? Por que teu parente foi da Alemanha pra Argentina? Então tem muitos. Por que escolheu a Argentina? Na década de 40. Muitos. Por quê? Membros do regime nazista que fugiram para a América do Sul, né, em especial para a Argentina, para o Chile e para o Uruguai. Então tem muitos argentinos aí que têm ascendência direta de nazistas. Como é o nome dele? O Cast,
que é o candidato à extrema-direita no Chile, que deve ganhar as eleições agora, ele é filho de um soldado nazista, que veio fugido da Alemanha para cá, pro Chile. Então, bem, vimos aí as primeiras repercussões, Guguinha. As redes sociais do Friedrich Merz foram invadidas por brasileiros, tomou o famoso vampetaço. Vou mostrando aí imagens das redes do Merz enquanto você comenta esse absurdo proferido pelo Friedrich Merz. Uma babaquice, né, Gustavo? Inacreditável. Tô tentando lembrar o nome daquele nazista famoso que veio pro Brasil, porque o Brasil Mengele. também acabou virando... Mengele. O Mengele, o médico nazista. Que veio aqui para Santa Catarina, veio pro Paraná, veio pro litoral do Paraná. Foi pro sul do Brasil. O sul do Brasil também virou refúgio de nazistas. Ele foi pro interior de São Paulo e pro litoral do Paraná. Foram as cidades onde ele... Esse daí era um monstro. Esse era um monstro, né? Terrível. Se escondeu aqui. Muitos foram para a Argentina. De fato, virou talvez o principal refúgio no mundo. Na América do Sul, com certeza, dos nazistas foi a Argentina, mas o Brasil, infelizmente, também acabou servindo de casa, de local de esconderijo, né, para nazistas que deveriam ter sido julgados e condenados à morte, como muitos foram naquela época, e com justiça, né, porque a justiça foi feita para alguns desses monstros nazistas, mas tiveram muitos que fugiram, de fato. Que triste isso. Agora, esse aí não fugiu, não. Esse aí é um alemãozinho, a gente não pode compará-lo com os nazistas, mas é xenofóbico também, fala bobagem, se acha superior também, acha que a alemãozinha é melhor que os outros, aí fala da Alemanha com um certo patriotismo, né, com um certo nacionalismo, que é pior do que patriotismo. Né? Nacionalismo é quando você realmente acha que a sua nacionalidade é superior às outras, e é isso que parece aí nessa fala dele. Meio, não vou dizer que ele é um nazista como eram os alemães daquela época, mas não deixa de ser um sujeito que coloca o país dele como melhor do que os outros. Enfim, é um sujeito arrogante também. Triste ver a Alemanha hoje representada por alguém que fala uma bobagem dessa, e tá todo mundo indignado e indo para cima dele. O Helder Barbalho, que é ministro e que foi, né, governador já do Pará, ele tá enfiando a porrada também no chanceler alemão. Tá todo mundo cobrando agora, indo para cima dele, e, enfim, pelo menos porrada, respostas à altura ele tá levando e merece. A extrema-direita começou a culpar quem pela xenofobia, Guga Noblar, do Friedrich Merz? Lula, ele mesmo. O Flávio Bolsonaro falou aí sobre o assunto, que é dele. Irresponsável, Lula gastou bilhões de impostos para queimar o filme do Brasil no mundo. Isso é irreparável. Nicolas Ferreira também falou sobre o assunto. Lula fazendo o Brasil passar vergonha mundial, brutal. E aí, Guga, muitas pessoas que já viajaram para a Alemanha também recuperaram vídeos mostrando a desigualdade nas ruas de Frankfurt, uma das principais cidades do país. Cadê a imagem? Man kommt allein auf die Welt. Aí, ó. Man lebt allein. Man stirbt allein. A galera morando na rua, usando crack nas ruas de Frankfurt. Guga, o mais doido é que parece que essa galera da extrema-direita, descobriu que o Brasil é um país desigual. Gente, o Brasil é um país desigual. Não me parece que realizar a COP em Belém vá tornar Belém, sei lá, Copenhague, do ponto de vista do desenvolvimento humano. As cidades brasileiras são brutalmente desiguais. São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Maceió, Florianópolis. Você encontra lugares nessas cidades sem infraestrutura mínima, sem água encanada, com esgoto a céu aberto, com rua feita de barro. Você encontra isso aí em Samambaia, Guga, perto de você. Eu encontro aqui no Jardim Ângela, em São Paulo. Eu encontro no Brasil inteiro. A gente encontra porque o Brasil é um país extremamente desigual. É um país brutalmente desigual. E aí, a gente, obviamente, tem um choque de realidade quando os alemães, a Europa, via de regra,
as cidades têm nível de desenvolvimento humano maior. A que custo também, né? A gente precisa pensar também a que custo esse desenvolvimento se deu, especialmente em países extremamente colonialistas, como a França, Portugal, Espanha, até a Alemanha, que teve colônias na África durante muito tempo. A que custo isso se deu na expansão colonialista desses países, tirando riquezas e tirando muito dos países que eles exploraram, e exploraram economicamente, em certo sentido, se não do ponto de vista colonial tradicional, de invasão e ocupação, mas também da exploração econômica ao redor do mundo. E aí, Gustavo, fica esse choque de realidade. O Mersch, um babaca, né, usando de toda a xenofobia para atacar Belém do Pará, que é uma cidade belíssima. Eu nunca fui para Belém, mas tem muitos amigos que moram em Belém, que são de Belém. Uma cidade belíssima, como todas as grandes cidades brasileiras, tem suas belezas e tem suas mazelas, que são causadas pela pobreza. O Brasil, como eu falei, um país extremamente desigual. E a extrema-direita, que talvez, Guga, nós tenhamos a extrema-direita mais vagabunda do mundo. Porque nem ultranacionalistas eles conseguem ser. Nem defender o Brasil de ataques estrangeiros eles conseguem. Na Europa, o ultranacionalismo é vamos proteger os alemães, vamos proteger os portugueses, vamos proteger... Lá não. Aqui a gente tem uma extrema-direita que ataca o Brasil. E quando alguém ataca de forma tão vulgar quanto o Mersch atacou, em vez de defender o país dos ataques estrangeiros, acaba somando-se ao coro desses desgraçados, Gustavo. Pois é, desgraçados, né? Deveriam defender o país, mas o que eles fazem, esses entreguistas? Estão aproveitando para linchar ainda mais a nossa imagem de uma maneira injusta, como foi feita lá pelo chanceler. Eles fazem também aqui. Para quê? Para culpar o Lula, para atacar o PT. Que coisa, velho. Vamos fazer uma terapia, cara. Vocês precisam de um psiquiatra. Você gosta do Lula e o PT, já encheu o saco, velho. Toda vez a mesma cascata. Não. O Lula e o PT, eles são os responsáveis pelo PIB ter aumentado, pela desigualdade ter diminuído, pela pobreza, as pessoas em situação de pobreza extrema terem diminuído e terem mudado para um outro patamar. É essa a realidade, não ter levado o Brasil para essa situação de desigualdade extrema. Quem aliviou um pouco essa questão foi exatamente os governos do PT. O problema do Brasil é a desigualdade social. O maior problema do Brasil é a desigualdade social. É isso que tem que ser combatido e é isso que o PT faz. Mas isso a gente vê ainda também, óbvio, na Alemanha, na Europa. A gente vai ter também isso. A gente viu as imagens de Frankfurt, né? Lembrando, inclusive, São Paulo, a Cracolândia ali. E as pessoas fazem essa comparação entre Frankfurt, que é uma cidade industrial muito importante da Alemanha, uma das maiores cidades da Alemanha, com São Paulo. E Frankfurt também tem um problema de ter a Cracolândia de Frankfurt. A gente mostrou aquelas imagens ali, provavelmente é perto da estação de trem, é ali que fica a Cracolândia da Alemanha, de Frankfurt, e eles têm um problema grave ali, que eles precisam enfrentar, de pessoas que não têm assistência do Estado e que estão ali nas ruas fumando crack, basicamente. A droga hoje mais consumida em Frankfurt é o crack, e tem ali um monte de gente nas ruas, como tem em São Paulo, pedindo auxílio, pedindo dinheiro e usando droga. É uma realidade muito parecida com a de São Paulo. Então, no lugar de criticar, no lugar de tentar usar o Brasil como escada para fingir que a Alemanha está muito bem, eles deveriam encarar os problemas deles, que em parte são muito parecidos com os do Brasil. Vamos aproveitar para embarcar na nossa conversa, Guga Noblat, a deputada Dandara, do PT de Minas Gerais. A deputada já está entre nós? Que dele, deputada? Deputada Dandara, bom dia, um prazer receber a senhora aqui no Rolê ICL. Muito bom, a gente está tentando há algum tempo trazer a senhora, e é muito bom ter você aqui, uma voz importante na Câmara dos Deputados. Bom dia, gente, que bom que deu certo, estou feliz, viu? Estava aqui acompanhando o papo de vocês e concordo demais. Essa lógica da colonização, de achar que há uma superioridade, já está extremamente ultrapassada e nós temos que descolonizar esses saberes e falas, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre como a extrema-direita, a gente tem, talvez, é sempre ruim ter extrema-direita, né? Mas a gente tem uma das piores, parece que a gente consegue ter uma extrema-direita pior que a gringa, porque na gringa pelo menos é uma defesa do país. Aqui a gente tem uma extrema-direita dos outros.
defendem Donald Trump, colocam bandeira dos Estados Unidos do 7 de setembro. Quando uma autoridade estrangeira ataca o Brasil, em vez de defender o país e dizer que o país é sim desigual, precisa enfrentar as suas mazelas, as suas desigualdades, não. Faz coro com as autoridades estrangeiras para atacar o país. É talvez a extrema-direita mais vagabunda que tem no mundo, né, deputada? Com certeza, batem continência para a bandeira americana, preferem seguir uma agenda de entreguismo do nosso país, de precarização dos serviços, que atrasa o desenvolvimento nacional, não estão preocupados em combater as desigualdades e produzir um país com soberania em tudo, soberania energética, soberania tecnológica, soberania alimentar, atrasam o projeto de desenvolvimento do nosso país. Quando eles defendem, por exemplo, privatizar setores como educação, ciência e tecnologia, quando eles não querem investimento nas universidades, essa é uma agenda antipatriótica, antinacionalista. Porque quanto mais investimento em pesquisas, mais patentes o Brasil tiver, mais soberanos nós vamos ser enquanto país. E a extrema-direita brasileira prefere defender os interesses estrangeiros do que os interesses do nosso Brasil. É muito ruim como eles estão hoje pautando o debate na Câmara dos Deputados, Guga, porque, na verdade, é um não debate, né? É uma lógica de lacração na internet, de frases de efeito, de quem só quer ir lá atacar o outro, diminuir o outro para ter algum tipo de repercussão nas redes, mas não ficam nem sequer para ouvir a resposta, para interagir, para debater. O parlamento exige o parlar, que é realmente o articular, o debater, o conversar, mas a extrema-direita no Congresso Nacional está muito mais preocupada com a lacração do que realmente em construir consensos, construir projetos que sejam bons para o Brasil. Ô Guga, eu vou deixar você perguntar já para a deputada, eu só queria que, só para a gente seguir nesse tema COP, a senhora é presidente da Comissão da Amazônia, Povos Originários e Tradicionais, estava na COP, queria falar, a gente está chegando aí na segunda semana da COP, queria que você falasse um pouquinho sobre o evento em si, né, a pauta do debate climático importante e também a COP sendo muito atacada pela extrema-direita, né, muita gente da extrema-direita chamando de flop 30, atacando os debates que eles consideram menos importantes, os debates sobre a emergência climática e a proteção do meio ambiente. Flop só para quem não teve lá, porque olha, 200 países presentes. A COP mais popular da história, acontecendo concomitante com a Cúpula dos Povos. Uma COP que você tinha a área azul, mas também tinha a área verde. Debates, negociações, palestras, oficinas, estandes, das 8 da manhã às 10 da noite. Isso sem contar outras áreas que o governo brasileiro também construiu para entregar ainda mais a COP à sociedade. Então a gente tinha a Free Zone acontecendo, que é uma área totalmente aberta com empreendedores, cultura, mostras, painéis, o dia todo. A E-Zone, que é uma área liderada pelo Sebrae, de empreendedores, cooperativas, economia popular solidária, de diversas lideranças do Brasil inteiro que estão fazendo um outro tipo de bioeconomia muito potente acontecendo. Na COP está acontecendo ainda as casas paralelas, movimentos, coletivos, entidades, fóruns, organizações montaram casas. Eu pude ir na Casa Dourada, na Casa Ninja, na Casa, sabe, Casa Cipó, Casa Rede. Tinha casas de tudo quanto é tipo, produzindo debates, conexões, atividades, o dia todo de atividades também. Belém completamente movimentada. Eu fiquei feliz com várias coisas. Primeiro, perceber o quanto está sendo importante para o povo do Pará a COP acontecer lá. O povo do norte do país. Uma região que está se sentindo nesse momento valorizada, reconhecida. A alegria, a educação, sabe, assim, a autoestima do povo do Pará tá lá em cima. Eles estão muito felizes com a realização da COP lá. Eu andei de busão, de Uber, de carona esses dias lá. Também fui nos mercados, nas feiras, conversei com muita gente. O povo do Pará tá feliz da COP acontecer lá.
Segundo, a importância de mostrar para os gringos a Amazônia real. Não essa Amazônia estereotipada que eles acreditam, essa coisa, né, meio animalizada, como se fosse uma grande selva, e a Amazônia real, com as suas contradições, com as suas dificuldades, né? Tem dificuldade na Amazônia de deslocamento, de climatização, de conseguir chegar nos lugares. Essa não é a COP em New York, muito menos em Tóquio. É a COP na Amazônia real. Terceiro ponto muito importante que eu também achei foi trazer os grandes debates e a grande responsabilidade para o Brasil, e o Brasil liderar assuntos muito importantes. Eu acompanhei de perto o debate da água como direito. E nós conseguimos, numa reunião Águas da Mudança, aprovar um documento que reconhece a água como central na ação climática, a água enquanto direito, e uma ação liderada ainda pela América Latina, pelo Sul Global, levando o acesso à água doce, à água potável, às regiões da América Latina. Então, super importante, um fundo de investimento de milhões de reais até 2030, que vai ser muito importante para nós. A água no centro da transição energética. O Brasil também liderou o debate do acesso à saúde e à transição climática. Como nós temos o maior sistema de serviço público de saúde do mundo, o SUS, nós mostramos também como que o acesso à saúde está diretamente ligado às questões ambientais e também sociais. O Brasil está liderando o Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Um fundo que já reúne hoje investimentos de vários países, e o Lula está articulando isso com muita prioridade. O Brasil também está liderando o debate de direitos humanos na COP. Porque nós queremos proteger não só a árvore na floresta, nós queremos proteger o povo que nela habita, os povos e comunidades tradicionais, os guardiãos que mantêm nesse momento a nossa floresta de pé. Povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, enfim, povos e comunidades tradicionais. Sem preservação das comunidades, não tem preservação da nossa sociobiodiversidade. E por último, gente, eu também, além de ser presidente da Comissão da Amazônia, Povos Originários e Tradicionais, também liderei na COP um debate muito importante acerca do Cerrado. O Cerrado é a savana mais biodiversa do mundo. O Cerrado tem hoje 8 das 12 principais bacias do nosso país. Sem Cerrado não tem água. Sem água não tem vida. É o grande bioma de transição. Então, se falta água no Pantanal, se não tem chuva na Amazônia, está diretamente ligado com o Cerrado. E, infelizmente, o Cerrado tem sido um bioma de sacrifício. Só agora, no último ano, o desmatamento no Cerrado melhorou, as queimadas no Cerrado melhoraram, mas nós ainda temos que lutar muito para proteger o nosso Cerrado. Então, teve uma agenda extensa de conexão do Cerrado com as savanas globais, o que foi também super inédito e importante. Guga Noblar. Pois é, ainda bem que tem alguém levantando essa voz aí pelo Cerrado. Eu sou aqui de Brasília, né, e observo o Cerrado sendo degradado, e tenho muito orgulho do Cerrado. Eu sei da importância e sei da beleza que tem no Cerrado também. A biodiversidade que tem lá é realmente muito lindo. Agora, falando da extrema-direita, deputada, a senhora que representa Minas Gerais, o seu estado, infelizmente tem lá Nicolas, tem Cleitinho. A extrema-direita está se tornando talvez favorita aí para vencer a eleição, levar o governo. O Cleitinho está em primeiro nas pesquisas, o Pacheco está ali, talvez se ele disputar, tendo uma pequena chance, tendo uma chance até razoável de enfrentá-lo, mas por hora a perspectiva não é boa. O que está acontecendo? Porque Minas está se tornando um estado, enfim, conservador, é o que parece, ou estou enganado? Quem ganha em Minas ganha no Brasil. Nas últimas eleições, o
presidente Lula, presidenta Dilma ganharam em Minas Gerais. Minas Gerais é um estado estratégico para a construção política e para toda e qualquer articulação. Tem alguns antropólogos que dizem que Minas Gerais reúne toda a diversidade do nosso país, né? Porque você vai no norte de Minas, é uma conexão com o Nordeste. Eu estou no Triângulo Mineiro aqui em Uberlândia, é uma conexão com Goiás e São Paulo. O sul de Minas também muito relacionado com São Paulo. A zona da mata ali, eles são meio cariocas do brejo, né? Que a gente brinca, mas não perdem a mineridade jamais. Então, Minas são muitas, como já dizia Guimarães Rosa, é muito diversa e muito plural. Nós temos hoje nomes na esquerda habilitados a disputar qualquer eleição. A Marília Campos, prefeita de Contagem, é a prefeita do PT mais bem avaliada do Brasil. Ela tem 86% de aprovação. E na campanha do Senado, ela já aparece em segundo lugar, às vezes em primeiro lugar. A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, foi reeleita disparado e está também com uma alta aprovação. O deputado federal Reginaldo Lopes é o deputado federal mais votado da esquerda há algumas eleições. Ele já teve 310 mil votos aqui em Minas Gerais. Também está super habilitado. Nós temos no Ministério de Minas e Energia Alexandre Silveira, também do PSD, que tem uma articulação forte com setores da ala do centro, né, do centro democrático, que também é importante para nós. Nós temos a Macaé, que está hoje no Ministério de Direitos Humanos, fazendo um excelente trabalho. Então, a nossa tarefa nesse momento, na verdade, é conseguir, Guga, ter uma articulação, uma estratégia. Nomes nós temos, e nomes com competitividade eleitoral, nomes com força. Eu percebo que a extrema-direita já conseguiu definir uma estratégia para Minas. Tem pai de Nicolas, tem irmão de Cleitinho, tem não sei o quê, um povo que nem nome tem, né? É pai de não sei quem, irmão de não sei quem. Nem trajetória política, trabalho para apresentar tem, só o parentesco familiar. E o Zema lançando essa candidatura solo à presidência, que eu acho muito difícil de se firmar, acho que é muito mais um balão de ensaio para ele ser candidato a outra coisa. É aquela estratégia de ser lembrado na mesa de negociação e não ficar de fora, sabe? Ter ainda uma certa importância. Mas não está resolvida a vida deles também, não. Eles têm muito mais candidatos do que espaço, eles têm que ainda construir estrategicamente posição. Agora, a nossa bancada do PT de Minas Gerais cresce a cada eleição. Nós saímos na última de 7 para 10 deputados federais, né? E nós temos uma diversidade de representação também muito forte. Eu sou aqui do Triângulo Mineiro, uma região que algumas pessoas juram ser conservadora e bolsonarista. Eu fui candidata a prefeita ano passado em Uberlândia. Eu fiquei em segundo lugar. O PT em 2020 aqui fez 4% dos votos. Ano passado eu fiz 25%. Então tem espaço sim, nós estamos disputando e construindo muita coisa importante em Minas Gerais. Tem resistência aqui. Deputada, agradecendo muito sua participação, o Guilherme Lourenço de Sou de Uberlândia, Dandara sempre nos representou, grande abraço, muitos elogios aqui à sua atuação. Deputada, para a gente terminar rapidinho o seu palpite, Bolsonaro come peru de Natal na cadeia, deputada? Se Deus quiser, eu quero ir lá na porta levar a farofa. Eu faço uma farofa muito gostosa, que é uma farofa de banana frita com bacon, é a farofa clássica da minha família de Natal. Tô à disposição para levar a farofa. Eu só não sei se o Bolsonaro merece sua farofa. Se quiser mandar pra gente aqui, pode mandar, viu, deputado? Meu Bolsonaro não merece sua farofa, não. Deputada, obrigada novamente. Parabéns pela atuação lá no Congresso e continuamos acompanhando aí. As portas do ICL sempre abertas para a senhora. Obrigada, gente. Sou fã do trabalho de vocês. Essa vai ser uma semana muito importante, viu? A gente tem a PEC da segurança para votar, tem ainda o Plano Nacional de Educação, que está avançando na Câmara. O PNE estabelece metas e diretrizes para a educação brasileira para os próximos 10 anos. Eu liderei um debate muito importante, que foi o PNE antifascista. Então, na Semana da Consciência Negra, nós queremos que isso avance. Das 79 emendas que nós fizemos de um PNE para equidade, 48 já foram incorporadas pelo relator. É um salto de qualidade muito grande. O PNE é a Constituição da Educação Brasileira e está em disputa, porque o deputado que mais fez emenda ao PNE é o Nicolas. Então nós não queremos retrocesso nessas metas e diretrizes da educação brasileira. Vamos acompanhar de perto também
esses debates da Câmara essa semana. E ó, semana que vem tem Marcha das Mulheres Negras em Brasília. Vamos levar 500 mil de mulheres negras de todo o Brasil no dia 25 de novembro, marchando por reparação e bem viver. A nossa PEC 27, que estabelece o Fundo de Reparação da Escravidão, também está tramitando na Câmara. Um abraço, gente, até mais. Um abraço, deputada. Muito obrigado. Vamos continuar acompanhando aí. Muita gente pedindo a receita da farofa. Vou pedir para a deputada, depois a gente publica aqui no rolê. Dito isso, Gustavo, só aproveitando para lembrar que também está disponível, sabe o que, Gustavo? Ó. O quê? O pacotaço do GC. GC Souza, com sua mãozona, vai dar uma tapa de livros para você, autografados, para você que se inscrever aqui no roleicl.com.br. Vai concorrer aí aos livros do professor GC Souza, autografados. Certo? Autografei. Sim. No dia 27 de novembro, quinta-feira, 8 horas da noite, no lançamento da nossa pós-graduação. Mas não é só para você fazer a aula, para você fazer... Eu tenho certeza, vai fazer a primeira aula, vai querer se matricular. A Vivian Mesquita já falou que quer fazer. César Calejão falou que quer fazer. Guga Noblar também. Eu também. Já está interessado. Pode ser colega de pós-graduação do Guga Noblar e da Vivian Mesquita, já imaginou? E ter aulas com pessoas do gabarito de Lindener Pareto. Fala, Pareto, aqui é o advogado. Olê, 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 olá, olê, olê. E ele gravou um vídeo pra gente aqui do rolê falando sobre o que é esta pós-graduação, Gustavo Sami Scatrucci Noblar. Claro. Enquanto você vê o vídeo do Lindener, você vai se inscrevendo aqui em roleicl.com.br. Fala, Lindener! Por que as coisas são assim? Por que eu estou obedecendo? O que está me oprimindo, seja interna ou externamente? O que eu faço da vida? O que é o meu trabalho? O que é minha família? O que é religião? Tudo isso é teoria crítica. E isso é impressionante. A teoria crítica dos frankfurtianos vai interpretar o seguinte: toda a tragédia, a catástrofe, inclusive tecnológica, que poderia ou disseram que nos redimiria, na verdade é uma falácia de uma certa razão iluminista criada desde o século XVII, consolidada no século XVIII, e que gesta as grandes revoluções, que a gente chama de revoluções burguesas, e se espraiam ao longo do século XIX, consolidando aquilo que a gente chama de o poder da burguesia. Estudar a teoria crítica é conectar essas dimensões, é entender que não há transformação social sem transformação da consciência, porque a teoria crítica é, antes de tudo, um exercício de emancipação. E toda emancipação começa pelo pensamento crítico. Tá aí, já imaginou? Eu faço a pós-graduação com o professor Lindener, é professor, o Repensando Brasil. O William Denuca falando, entrega os trabalhos, estou precisando. Calma, gente, vai dar certo. Tem até a metade do ano que vem para terminar. Vou conseguir. Será? Vou conseguir, vai dar certo. Mas vocês aí têm a oportunidade de fazer junto com o professor Lindener Pareto e outros professores, Vladimir Safatli, Nancy Fraser, roleicl.com.br. Quem já está inscrito aí, Gustavo? Quem já está inscrito? O Irã Braga, a Júlia Duarte, o Luiz França, o Vladimir Naziel. Eu espero que vocês não me decepcionem. Entrem lá no roleicl.com.br e se inscrevam. Eu estou dizendo que vocês já estão inscritos, então façam a parte de vocês. Sandra Rodrigues, Isabel Ataíde, Telcu, a Marliene Carneiro, todos no roleicl.com.br, junto com o Fabrício de Ideias da Cris, o Gato Preto e a Maiara da Silva. Não deixem de acessar o roleicl.com.br, roleicl.com.br, para ver o pacotão que a Carla Marques e o Wagner 2018 e a Nena Silva já viram, que se inscreveram, que eu tô ligado. Todos no roleicl.com.br. Tem que bater 2.000 inscrições, viu? Senão não vamos dar livro do GC, não. É caro esse negócio. Eu sou o primeiro a dar aqui no programa. Então, 2.000 inscrições. Tem quantas pessoas vendo o programa agora, Vitão? 9.000. 9.000. Já dá pra bater agora. roleicl.com.br. Aponta a câmera pro QR Code aqui do lado. Aqui, ó. E você faz sua inscrição. Macetada. Léo.
falando em xenofobia, Gustavo, cena tristíssima de xenofobia e racismo no jogo entre Avaí e Remo no último sábado, no estádio da Ressacada. Já fui ver Palmeiras 6, Avaí 1 na Ressacada, na Série B de 2000. Por que? Você já morou lá, por acaso? 2. Já foi assistir. Palmeiras, Tá. na Série B em 2002. Já teve isso já. Você é palmeirense, Eu não posso mais falar da minha vida aqui nesse programa? Agora é foda. Enfim, uma torcedora foi flagrada ofendendo os torcedores paraenses de forma racista e xenofóbica. Vamos ver o que esta otária criminosa falou. Eu falei, gente, sempre uma calva. Olha o cabelo nasce aqui, ó. Ei, vieram montando de gente que vai pra cá! Gastaram o salário! Ô, Guga, olha que tem um velho do lado dela, de amarelo, e que ele fica falando pra ela, irmãs, para aí, irmã. O prefeito não quer, por favor. Aqui em Florida. Vai embora de gente! Olha pra cor! Olha pra cor! Olha o velho do lado. O velho falando, irmã. Pobre aqui não fica! Ele tentando trazer um pouco de luz. Tá com fome! Ali tem a comidinha de graça! Tomara que morra. Ai, ai. Meu Deus. Às vezes eu tenho vontade de embarcar Adivinha quem ela votou? numas viagens que não queria. O jogo já tinha sido marcado por brigas, invasão de campo, 6 expulsões. O Ministério Público de Santa Catarina, a 40ª Promotoria de Justiça, vai abrir um procedimento para apurar o crime de racismo com motivação xenofóbica. Não precisa nem apurar, né? Já tá, é só levar presa. O Avaí divulgou uma nota repudiando as falas, classificando o episódio como racista e xenófobo. O clube disse que está tentando identificar a torcedora e disse que vai colaborar com as autoridades. Essa é a nota do Avaí, dizendo que vai suspender ela. Tem que banir, né? Tem que banir do estádio. Nunca mais pode assistir um jogo de futebol na vida. E aí a bonitinha, com aquele skin do It, o palhaço assassino, achou de bom tom mandar essa xenofobia. O Remo também emitiu uma nota, disse, abre aspas, a intolerância e o preconceito precisam ser combatidos, seja no esporte ou em qualquer lugar da sociedade. E aí, Guga, a gente soma essa história por gente canalha empoderada por bandido no poder. Semana passada a gente trouxe aqui no Rolê ICL o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, do PSD, dizendo que criou barreiras de imigração para Santa Catarina. Pois bem, uma professora maranhense foi impedida de entrar na rodoviária de Florianópolis por não ter passagens em mãos, mesmo após sair de um evento cultural onde trabalhou. Ela queria apenas aguardar o primeiro ônibus, comer alguma coisa, carregar o celular e, em vez disso, passou a madrugada no frio do lado de fora. A vereadora Ingrid Sateré expôs o ocorrido em vídeo, matéria da revista Fórum. Põe aí. Deixa eu entender a situação. Não dá pra entrar na rodoviária. Eu tô filmando, porque isso é uma vergonha, assim, nacional, né? Não existe nenhuma rodoviária do Brasil que negue a entrada das pessoas dentro da rodoviária. Eu fiz um planejamento para vir. Nesse horário eu estava trabalhando. Eu vi agora para fazer a compra da passagem, para comer aqui dentro. Eu tô com fome. E aí, eu não posso entrar porque eu não tenho uma passagem comprada? Eu não tô entendendo isso. Pelo site, que site, meu amigo? Eu quero entrar dentro da rodoviária. Na minha visão, e eu já fiz isso há alguns anos atrás, de vir até aqui e ficar, assim, tipo, segura ali dentro. Eu não posso. Não, eu fico insegura aqui fora. Quem que tá falando, quem que manda? É o prefeito, né? A gente não pode entrar dentro da rodoviária, ninguém pode entrar. Ninguém pode entrar dentro da rodoviária. Meu amor, eu quero entrar dentro da rodoviária, eu quero comer, eu quero ficar um tempo, eu quero...
Eu não posso entrar, eu não posso usar o banheiro, eu não posso nada. A rodoviária tá fechada. E fechada para quem? Que quem é cliente, gente? A rodoviária é aberta para todo mundo. Não é. A rodoviária é fechada para quem? Cliente. Gente, pelo amor de Deus, Florianópolis tá o caos. A vereadora Ingrid Sateré Maué, primeira vereadora indígena de Florianópolis, do pessoal, Guga. E aí, as coisas estão conectadas. Tu vê o prefeito falando isso? O que a mulher falou? O que aquela velha desgraçada falou Ela falou isso mesmo. Ali no jogo do Avaí? O prefeito falou que não pode. Eu sei imitar Manezinho. O prefeito falou que não pode. Pobre não pode ficar aqui. É anticarga daqui, nega. Anticarga, tá estola. Falou que o prefeito disse que não pode pobre em Florianópolis. Aí tu tem a porofobia, xenofobia, racismo autorizado pelo prefeito da cidade. Que implica em pessoas sendo xenofóbicas e gente que vai pegar ônibus na rodoviária sendo barrada porque não tem a passagem comprada, sendo que a pessoa foi lá para comprar a passagem. É inacreditável. É a coisa mais imbecil que eu já vi. E, claro, quando você tem o exemplo vindo de cima, aí você vai ter um monte de gente repetindo, né? E o exemplo é esse, é você não aceitar quem é de fora, é você ser xenofóbico, é você se sentir superior. É o que aquela mulher faz ali, né? Você aqui não tem pobre. Ela acha que pobre é alguém que tem que ser colocado para longe, né? Na visão dela. Ela só quer gente rica do lado dela, assim como o prefeito, que só quer que entre na cidade dele quem tiver uma condição boa financeira. Claramente o que ele está criando ali é dificuldade exatamente para o pobre, exatamente para quem está à margem do Estado. E é o que a mulher repete ali nos ataques dela. É exatamente o exemplo que ela está seguindo, o exemplo que está vindo de cima, o exemplo que está vindo da prefeitura. E não poder entrar na rodoviária é a coisa mais imbecil que eu já vi. Não faz nem sentido. É ruim até para as empresas. O cliente não pode entrar para consumir o que tem ali dentro. Ela está gastando dinheiro com as lanchonetes que tem ali, ou para comprar, inclusive, um bilhete para viajar. Não pode. Você tem que fazer pela internet, senão você não entra mais. Essa é a coisa mais imbecil que eu já vi. Isso é idiota. Isso aí vai atrapalhar, inclusive, os negócios daquelas empresas que atuam dentro da rodoviária. Então, é imbecil. Mas como ele falou, com o prefeito, quando ele tenta justificar, né, esse ataque dele a quem não tem grana, a quem é de fora, ele diz que é cultural, é nossa cultura, tem que respeitar a nossa cultura. Então, pelo jeito, é essa cultura que estão criando ali, infelizmente, a de destratarem aqueles que não são da cidade ou que não têm grana suficiente para pertencer àquele círculo da cidade. Então, com certeza, o principal culpado é o Topázio. Agora, vai para cima da racista e vai para cima também, claro, do prefeito a galera já está cobrando, mas tem gente em volta ali. Teve o cara que ficou com vergonha, que manda ela ficar quieta, falando também. Mas tem outros dois que colaboram. Isso. Tem uma mulher que fica junto e tem outro cara que fica falando que o pessoal veio de jegue. Tem que ir para cima dos três. Tem pelo menos 3 racistas ali que merecem enfrentar a justiça. Nosso chat aqui, obviamente, apavorado com esse vídeo. A Deise Oliveira, uma cidade turística, o prefeito agir assim. A Tereza Isolde, parece que Florianópolis vive de qualquer outra coisa que não seja do turismo. Tem muita gente falando aqui sobre... Cadê? Aqui, achei. O Daniel Ortega é a coisa mais imbecil. Como pode ser tão biruleibe? A Mandela Oliveira tem que comprar ingresso para entrar no parque de diversões da rodoviária. Muita gente aqui dizendo que o óbvio, né, que a rodoviária é local público, né? Então a pessoa às vezes entra para comer um salgado, para comer uma coxinha. Tem lanchonete lá dentro, né, gente? É local público para ir no banheiro. Senhor do Bonfim. O Eduardo Paes mandou essa mesmo. Foi, mas real? Não é atual. Não é atual, mas mandou. Guga, aproveitar que a gente tá falando sobre... Acho que essa roça é boa, ele mandou isso, eu não lembro dessa. Mandou. Aproveitando que a gente tá falando sobre futebol, vamos continuar falando sobre futebol. Futebol é política também, né? Falando em fascista e futebol, Trump voltou a fazer ameaças contra cidades governadas por democratas.
dizendo que essas cidades podem não receber jogos da Copa 2026. Em pronunciamento no Salão Oval, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, ao lado do Gianni Infantino, ele disse que pode pedir transferência de partidas caso considere que a criminalidade esteja alta ou que os governos locais não estejam cooperando. Também falou que governadores e prefeitos precisam se comportar e que, se precisar, ele envia a Guarda Nacional para ajudar. Questionado sobre o problema que levaria uma troca de sedes, Trump foi vago. Afirmou que qualquer sinal de problema poderia ser motivo para solicitar a mudança. Infantino passou pano e disse que a prioridade é a segurança e que as discussões estão em andamento. Não é a primeira vez que ele faz uma ameaça desse tipo. No mês passado, ele falou que poderia tirar os jogos de Boston, após criticar a prefeita democrata Michelle Wu. As partidas em Sul-Americano estão previstas para Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Los Angeles, Kansas City, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, Seattle e San Francisco. Entre as cidades geridas por democratas, Los Angeles recebe 7 jogos, Boston 7, São Francisco e Seattle 6 cada uma, Gustavo. Então, o Donald Trump, imagina a segurança de quem está nesse momento comprando ingresso para assistir a Copa do Mundo. Ah, não, eu vou comprar para ver um jogo em Seattle, em Boston, aí você vai lá, vai para Milwaukee, Tampa Bay e Orlando, os jogos. Ou seja, o hotel que você reservou, a passagem aérea, azar o seu. Se vire. É incrível, né? A próxima vez que for eleger a sede da Copa, vai ter que saber quem é o cara que vai estar no poder durante a Copa ali, porque não dá mais, não dá para confiar. O pessoal, com certeza, a FIFA está começando a repensar, né, se deveria mesmo ter escolhido os Estados Unidos como uma das sedes. Essa discussão já estava rolando, agora vai se intensificar ainda mais, porque é um problemão que o Trump está criando, né, para a Copa. E ele também tem aquela regra nos Estados Unidos, se achar que vai chover, que vai cair um temporal, eles precisam parar a partida e esperar passar o alarme de temporal. E isso também é outro problema. Eles já estavam tendo esse problema. Teve aquele campeonato, foi a Copa, né, de times, né, que o tempo inteiro paravam as partidas, ficavam 1 hora sem jogar por conta desse alarme de temporal, que também é um problema. Aí tem a questão do clima e tem a questão agora do presidente que está sabotando os estados que não são governados pelos republicanos, e é uma grande cascata o que ele usa, né, querendo alegar que é por conta da criminalidade. Na verdade, ele só quer arrumar treta mesmo para os governadores democratas, até porque as cidades que são as com os maiores índices de violência, elas são governadas, elas estão em estados governados pelos republicanos. Os republicanos é que estão à frente dos locais aonde de fato a criminalidade tem aumentado. E o Trump o tempo inteiro inventa, né? Ele cria essa cascata, ele mente, a gente sabe que ele mente o tempo inteiro. Então ele mente. Acho que era o Washington, né, que ele estava querendo mentira sua. Colocar as tropas federais para atuarem, e inventou que estava aumentando a criminalidade. Não está. Não, está diminuindo. Então, o Trump, como sempre, usando o poder que ele tem para, enfim, atacar os adversários políticos dele, mesmo que tenha que mentir, que é o que ele sabe fazer de melhor, né? O cara mais mentiroso que ele, só o Bolsonaro, e olha lá. Lembrando que a gente vai falar sempre sobre Copa do Mundo e sobre futebol aqui também, desse ponto de vista do política. 34 países já estão garantidos na Copa do Mundo, então na África as principais seleções já tem Togo, Nigéria e Camarões de fora. Na América do Sul, Chile está fora da Copa do Mundo. Na Europa, Sérvia, Bulgária e Grécia não tem mais chance. Hoje ainda tem com chance de classificar, Guga, Suriname, Curaçao e Haiti. A Copa do Mundo vai ter... Não posso deixar de perder esses jogos. Para mim, os melhores jogos da Copa... Imagina um Uzbequistão e Curaçao, irmão, na Copa do Mundo. Meu Deus. Um Vietnã e Cabo Verde. É a melhor coisa da Copa do Mundo. Pra ver jogo de seleção grande, tem amistoso aí o tempo todo. Eu vivo para isso. Curaçao. Indo pra Copa é muito louco, né? Nós vamos ver, porque já tem três países da América do Norte que estão classificados já, né? Os países sede. Então, abriu vaga para as seleções menores. Mas não falaremos sobre os classificados hoje, vamos falar semana que vem sobre isso, que vai ter mais eliminatórias esta semana. Gustavo, por que
Os chapéus de alumínio já estavam falando, o ICL está sob ataque, tentei entrar no site do ICL e não consegui. Calma, gente. Dessa vez não foi isso. Outras vezes já aconteceu, mas dessa vez não é verdade. Porque o que aconteceu é que o site do ICL estava fora do ar, assim como o ChatGPT e o Twitter. Ou seja, este programa não teve roteiro, porque a Letícia faz o roteiro, pega os 4 tweets, joga Minhas no ChatGPT principais ferramentas de trabalho. Roteiro. Sacanagem, gente. Então hoje Sério? não teve roteiro. O programa foi no aleatório. Porque o ChatGPT, o Twitter estava fora do ar nesta terça-feira. Mas papo reto, se vocês repararem, aí não tem um tweet, não rodou um tweet. Culpa desses caras aí do Cloudflare aí. Segundo o Down Detector, a instabilidade começou por volta das 9 horas da manhã. Inclusive, o próprio site do Down Detector caiu, o que é uma loucura. O Twitter não carregava, o ChatGPT exibia um alerta para desbloquear a ferramenta do Cloudflare. Ou seja, o Canva teve problema. Então, o design gráfico do ICL não aconteceu também, porque não tinha o Canva. Por conta disso, vocês não estavam conseguindo acessar o site do ICL. Então, lembrando que não foi um ataque direcionado dessa vez. Foi um bug na internet. No status oficial, Cloudflare disse estar ciente do problema e trabalhando para restaurar a rede. Às 9 horas, informou falhas generalizadas e por volta das 11 ainda aplicava correções. Mas agora... Já voltou o site do ICL? Já voltou. Já está no ar. Voltou? Pode ler nossas notícias. O X ficou fora do ar, ficou. O Xvideos também. O Xvideos também caiu, que me preocupado. Por isso que eu não consegui acessar o Xvideos, mas o X eu não tinha tentado acessar. Mas o ChatGPT voltou também. É que quando eu digito no navegador, eu digito X, aí as duas sugestões que aparecem é x.com.br, xvideos.com.br. Os dois estavam fora do ar. Engraçado que aqui pra ninguém aparece, só pra você. Por que será? Não sei. Enfim, tá no ar de volta. Tá de volta no ar, mas quem está fora do ar somos nós. Já que o Rolê ICL está terminando amanhã, hoje à noite, tem Precisamos Conversar. Quais são os temas de hoje, Letícia's Sanctions do programa? Quais são os temas, Letícia? O programa não vai terminar enquanto você não trouxer os temas do Olha aí, são muitos. Um deles, o Dia da Consciência Negra, o interesse das mulheres por conteúdos de crimes reais. Nossa, eu vi um vídeo no TikTok sobre isso. Muito legal, gente. Eu e você, nós mulheres que gostam de Nós mulheres, não, Débora Maganha. Eu não gosto muito. Eu não gosto muito. E até que ponto é saudável sentir ciúmes? Discutimos sobre os limites desse sentimento. Nossa, pra mim, assim, programa nada a ver, pra ciúmes. gente hoje. Só eu posso sentir. É verdade, porque você, além de ciumenta, é tóxica. Dito isso, hoje precisamos conversar 7 horas da noite. Amanhã, Zara aqui com a gente, porque amanhã, Guga, é sexta-feira. Véspera de feriado. Feriadão não tem Rolê ICL, quinta e sexta, mas amanhã traremos Zara de forma especial nesta terça-feira. Agora, na sequência, tem reprise do Francis Pyre, entrevista, Hélio de la Penha, né? Hoje. Isso. Hélio de la Penha, baita entrevista com Hélio de la Penha, botafoguense, Botafogo! Daqui a pouco, Hélio de la Penha. E a gente volta amanhã, 11h30 da manhã. É super importante entender o que está acontecendo no planeta. Mas talvez tão importante quanto, ou para algumas pessoas mais importante ainda, é transformar essa realidade. E existe um curso que faz com que a gente estude caminhos para isso. Ele se chama Teoria Crítica da Sociedade. O problema é que esse curso nunca foi oferecido no Brasil, apesar de ter uma demanda enorme das maiores universidades do mundo. O ICL resolveu fazer história e trouxe o primeiro curso de pós-graduação em Teoria Crítica da Sociedade,
com nomes como Nancy Fraser, uma das maiores intelectuais do planeta, Álvaro Lineira, ex-presidente da Bolívia, o Vladimir Safatli, o Elias Jabbour, o Gessé Souza e outros intelectuais que vocês não vão nem acreditar quando eu falar para vocês. Se vocês quiserem participar para ouvir tudo isso sobre a pós, lembrando que qualquer pessoa que tem um diploma de curso superior pode fazer uma pós-graduação. 27 de novembro, a gente está junto. E aí, Chico, vamos me cortar, amigo? Velho, agora... Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Pô, comprei na loja de CL. Pô, entrar agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.